Graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo agora. Eu quero trazer para vocês uma informação que para mim é muito importante, muito embora para muitos não seja, pois o mínimo ou quase que nada, ou o mínimo mesmo, se vê pregando sobre essa passagem e dando-se a ênfase que eu darei hoje. É uma passagem que Jesus está em certa discussão com os fariseus e eles estão querendo apedrejar Jesus por um fator específico. Eu quero ler com vocês João, capítulo de João, a carta de João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33, 34, 35, 36 até o 38. Ele diz o seguinte: os judeus responderam-lhe, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque diz: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Qual é a ênfase que eu quero trazer para os irmãos nesse texto? Que, como disse, é pouco explorado. Quando os judeus vieram contra ele para o acusando de blasfêmia, pois ele estava se colocando como um Deus, ele não desmentiu a afirmação, mas reforçou a afirmação com um detalhe. A própria lei disse, ou seja, os salmos, porque está escrito no Salmo. No Salmo 82:6 está escrito: vós sois deuses, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Ele recita esta passagem do Salmo para reafirmar a sua natureza de filho de Deus. E quando ele fala isso, nos versículos 39, 40, eles continuam tentando apedrejar Jesus, porque eles não compreenderam e não compreendem a palavra do Senhor. Quando ele diz: vós sois deuses, ou sois deuses, como diz o salmista, a escritura ali está direcionada para os juízes de Israel, que existiam um pouco antes de Davi, pois Samuel, o que ungiu Davi, foi o último juiz que julgou Israel. Você vê essa passagem em Samuel, que o povo pede um rei, porque eles querem ter um rei à semelhança dos povos vizinhos. Todos têm reis, porque a gente não tem. E quando eles pedem isso, Samuel se entristece,
com esse pedido. Mas consulta a Deus mesmo assim, e Deus disse, olha, Samuel, não fique triste, porque eles não estão lhe abandonando. Eles estão abandonando a mim. Eles não me querem como seu real rei, aquele que lhes direciona. Eles querem um rei terreno. Mas dê um rei para eles. Faça um rei para eles como eles querem. E segundo essa proclamação do povo pedindo um rei a Samuel e Deus permitindo que houvesse um rei, trouxe Saul, sabemos o fim de Saul, e depois veio Davi. Porque podemos compreender da seguinte maneira, olha só, vocês querem um rei? Aqui Saul, vocês observaram que eles foi de acordo com a vontade de vocês. Deu tudo errado. Agora vamos fazer o seguinte, vocês querem um rei? Tudo bem. Mas eu vou trazer um rei que seja segundo a minha vontade, que faça a minha vontade, tá certo? Então vocês ganham e eu ganho, certo? Meio a meio. Vocês querem um rei, tudo bem, mas vai ser um rei que seja como um juiz, um líder de fato, né? Mesmo que tenha toda a burocracia de um rei, como o Samuel fala ao povo que tinha que pagar imposto, tinha que fazer isso, para manter aquele rei, né? Então o povo aceitou, então tudo bem. O povo se arca com os prejuízos. Mas Deus levanta Davi, que é segundo a sua vontade. Mas pulando isso para a parte central. Esse foi o último juiz. Outros juízes foram Sansão. Outro juiz foi Débora. E houve outros juízes que julgou Israel enquanto não houve reis. Profetas também eram juízes. Mas vamos lá. Por que eu quero entrar e colocar uma ênfase sobre essa questão? Porque em Isaías, capítulo 1, versículo 26, diz o profeta, depois de admoestar aquele povo, que estavam vivendo apenas os ritos cerimoniais da lei, não estavam exercendo justiça ao órfão, à viúva, estavam com as mãos sujas de sangue. E passando alguns textos, chega no versículo 26 e ele disse, eu restituirei os vossos juízes, os vossos conselheiros. Isso me é importante, nos é importante, porque é uma profecia para o agora. Nós sabemos que não vai ter um futuro de uma outra manifestação para ser manifesto isso, porque a palavra se cumpriu em Cristo Jesus. E sendo Cristo o cumprimento das Escrituras, não há espaço ou margem para que haja um outro cumprimento em um período posterior ao que foi a manifestação de Cristo. E se as Escrituras se cumprem em Cristo e a profecia que diz que vai restituir os juízes está dita, precisamos entender que o primeiro desses juízes a ser manifesto é Jesus. E é muito mais do que
aqueles juízes que eram segundo a lei, ou estavam debaixo daquela lei, que é a lei mosaica, Primeiro Testamento. Por quê? Porque ele disse: pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a palavra ela não pode ser anulada, certo? Não pode ser apagada. Aquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema? Porque diz, sou filho de Deus? O que ele quer dizer? Ele coloca um paralelo, uma comparação entre aqueles deuses que a Escritura está falando, que é os juízes do Antigo Testamento, e ele diz: se aqueles foram chamados de deuses, mesmo sendo homens, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, quanto mais há aqui acontece uma disparidade, há uma comparação e depois uma disparidade, quanto mais maior é aquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo. Por que isso é importante? Porque a gente compreende que se manifestou as Escrituras com um outro aspecto de juízes diferente da lei, mas que tinha como uma referência aqueles juízes que foram manifestos naquele momento específico. Isso é importante, muito importante, a gente compreender. Nos foi manifesto Cristo como esse primeiro juiz. O que é um juiz? Um juiz não é simplesmente de tribunais que a gente vê, mas ele também executa esse tipo de juízo, de julgamento. Mas eles também são líderes, são conselheiros, são profetas, são homens e mulheres que foram dirigidos por Deus para guiar o povo de Israel um período onde não havia reis. Por que isso é interessante e nos traz um paralelo para a nova aliança? Porque nós fomos constituídos um reino sacerdotal. Reis e sacerdotes. A semelhança, como diz o escritor de Hebreus, a semelhança de Melquisedeque, que é o novo sacerdócio, que é o de Cristo. Porque há uma diferença. O primeiro veio e é terreno. O segundo é espiritual. Isso tem que ficar claro pra gente. O primeiro é terreno, o segundo é espiritual. Se aqueles carnais fizeram grandes maravilhas, grandes coisas, quanto mais estes que foram santificados e enviados ao mundo. Porque quando Jesus fala de si dessa maneira, não vamos nos esquecer que ele também diz sobre nós que ele nos santifica e nos envia ao mundo da mesma maneira que Deus o santificou e enviou ao mundo, no capítulo 15, 16. Se não estou enganado, no 17. Se a mesma comparação, agora está colocando uma comparação não mais entre o Velho Testamento e ele, mas entre nós, igreja e Cristo. Ele foi
santificado e enviado ao mundo. E ele disse que nós estamos santificados pela palavra e ele nos enviou ao mundo para dar testemunho da verdade. Da mesma forma com que ele foi enviado ao mundo. Se a essa mesma paridade argumentativa e a mesma igualdade, paridade, né, dos argumentos, nos colocando a imagem do próprio Cristo, isso quer dizer que Jesus está nos dizendo que nós somos deuses. Alguém pode se perguntar, não, irmão, a gente não pode se comparar com Deus, porque foi assim que o diabo caiu, ele quis ser igual a Deus. Não. As Escrituras estão recheadas do Novo Testamento, dizendo que nós somos co-participantes da natureza divina. Quem disse isso? O apóstolo Pedro, da sua epístola. Nós somos co-participantes da divindade. E o escritor de Hebreus diz que nós participamos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que aquele que se une com o Espírito de Deus torna-se o mesmo Espírito. Ou seja, tornamos Deus no mundo. Não é que nós somos Deus, mas o Espírito que foi revivido em nós, ou foi gerado em nós, é um Espírito vivificante. Porque primeiro veio o terreno e depois o espiritual. Eu disse isso. O apóstolo Paulo disse que o primeiro Adão era terreno, terrestre, uma alma vivente. O segundo Adão, o espírito vivificante. E a semelhança desse, nós também somos. Porque quanto são os terrestres, os humanos, assim também são os espirituais. Então, o que queremos dizer? O que estamos mostrando aqui? Esse ponto é específico, claro e muito importante. Quando a gente compreendemos quem somos, não há, o inferno não prevalece. Porque a gente sabe quem nós somos. Se sabemos quem somos, o inferno não prevalecerá. Então, pessoal, assim como são os carnais, os humanos, segundo a natureza de Adão, assim também são os espirituais, segundo a natureza de Cristo. Por quê? Assim como Adão cumpriu uma lei específica que Deus deu a ele, Deus não só deu a ele, deu a natureza incompleta, que era cada um produza segundo a sua semente, que nele está. Então, assim como Adão reproduziu os seus filhos depois da queda, pois ele só teve filho depois que caiu, isso significa dizer que a geração de Adão foi toda corrompida, pois todos nasceram debaixo do pecado. E mesmo não tendo pecado à semelhança de Adão, que foi transgredir a Deus, a ordem direta de Deus, eles já nasceram com a natureza deformada, certo? Isso é, a natureza caída, que tem a possibilidade de morte. Já o segundo Adão, contrário ao primeiro Adão, ele veio debaixo da natureza humana, adâmica, debaixo da lei. E ele veio nos resgatar do que tinha o império da morte, o que nos retia debaixo da escravidão, a morte. E como é que ele nos arrancou de lá? Morrendo na cruz e ressuscitando.
E através dessa morte e ressurreição, ele nos trouxe vida para que nós sejamos pessoas vivas à imagem exata dele. A partir do momento que nós cremos. Porque quando cremos de fato, absorvemos a semente de Deus pela fé, é gerada em nós o Filho de Deus, que irá ser manifesto no dia da revelação. Então, o Filho de Deus que está em nós, que foi gerado pela palavra de Deus, vai ser manifesto. Mas a Escritura já nos ensina a vivermos como já fôssemos, pois pela fé somos. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Aí ele diz, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, nós estamos crendo e convictos de que nós temos a natureza de Deus em nós. E já vivemos, experimentamos essa natureza no agora. E o que nos dá essa garantia é que Jesus entrou rasgando o véu, nos deu acesso ao trono da graça. Nos deu acesso. Então, hoje, ao contrário dos outros que faziam sacrifícios cotidianos e uma vez por ano para a purificação dos seus pecados e não tinha o poder de purificar de fato a consciência daqueles que ministravam o culto e nem daqueles que eram ministrados por ele. Esse é o contrário. Ele aperfeiçoou a consciência e nos deu essa consciência para que assim a gente possa viver essa nova consciência, certeza, e desenvolvermos as habilidades essenciais da graça. Por isso a gente não pode se afastar da graça de Deus. Não podemos extinguir o Espírito Santo, aquele que nos é o penhor, aquele que nos dá a garantia de que somos e de que executamos toda e qualquer vontade de Deus. E mais, aquele que nos revela até mesmo os segredos de Deus. Isso só foi possível por causa dessa obra de Cristo. Isso é a revelação manifesta daquela profecia que nós citamos. Eu lhes restituirei os juízes. Mas também tem uma passagem que, como eu disse, Deus iria restituir os juízes, mas nós estamos debaixo de uma outra natureza, diferente daquela. E se aquela foi gloriosa, quanto mais esta. E se nós prestarmos atenção no que está sendo dito e se apoderarmos do que está sendo dito, crendo de fato, poderemos fazer milagres e sinais, prodígios, maravilhas e outros sinais extraordinários. Mas precisamos nos apoderar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus e você toma posse dela, crendo, confiando e vivendo de acordo com ela, você vai começar a fluir do seu interior um rio de água viva que vai transbordar e através de você o Espírito vai se manifestar. Em Mateus 20, 26 diz o seguinte: também uma outra analogia comparativo que Jesus faz. E observa,
podemos pensar, por que Jesus usou essa figura e não outra figura? Eu vou ler e vamos mastigar um pouco essa perspectiva que eu estou falando. Bem sabeis, Mateus 20, 25. Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios são estes dominados, e o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Certo? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba, Jesus fala isso porque a mãe de Tiago, né, a mãe de Tiago, né, os filhos de Zebedeu, veio para Jesus dizer que quando ele se manifestasse no seu reino, colocasse o filho dela, um à direita e à esquerda. Aí Jesus disse, isso não me compete, não cabe a mim fazer isso, né? Aí insistiram e falaram, mas é o seguinte, olha, vocês são capazes de beber o cálice que eu irei beber? Ele tá falando, vocês são capazes de morrer juntamente comigo? Aí disseram sim, sim. Aí Jesus, não, tudo bem, vocês vão morrer. Ele já sabia do futuro dele, né? Então ele disse, ó, vocês vão beber o mesmo cálice que eu. Mas, por uma direita e a esquerda, só compete ao Pai. E aquele a quem ele decidiu pôr. Ou seja, a ordem de proximidade com o mestre foi estabelecida, foi e já é estabelecida por Deus, certo? Então, e por isso, vendo esse tipo de sentimento no coração dos seus discípulos, apóstolos aqui no caso, ele chama a atenção para uma ideia. E ele compara os seus discípulos, né, entre aspas, porque vemos bem, ele fala, os grandes, os reis de fora, eles exercem autoridade, domínio sobre o povo. No meio de vocês são o contrário. Vocês não vão exercer autoridade sobre o povo. Isso é chocante para alguns cristãos. Vocês não vão... Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, dominam e exercem autoridade sobre o povo. E diz aqui, não é assim entre vós. Ele coloca um comparativo e diz que a maneira como se governa é diferente. Ele coloca um comparativo entre reis. Por que ele colocou reis? Por que ele não colocou alguém do povo comum? Um sacerdote mesmo? Um publicano? Um fariseu? Ou qualquer outra pessoa comum do povo? Ele colocou um rei. Alguém que exerce uma autoridade. Alguém que exerce um poder. Ele colocou isso para comparar com os discípulos dele. E depois disse, olha, eles exercem autoridade e domínio sobre o povo. No meio de vocês é o contrário. Vocês são reis. Mas a forma de governo que vocês vão exercer é diferente. O modelo é diferente. Porque vai ser igual ao que eu estou exercendo agora. Que o Filho do Homem não veio exercer esse tipo de poder, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate.
o que lapida mais a nossa compreensão de como é que nós iremos julgar, a forma como iremos governar, a forma como Deus irá se manifestar através de nós. É totalmente oposta aos comparativos, ao modelo do mundo, ao modelo criado pelo mundo, onde eles exercem a autoridade e são servidos pelo povo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala algo interessante que corrobora bastante com essa perspectiva. Ele diz o seguinte, ó, quando ele vai para Areópago, né? E vai discutir com os atenienses ali, ele fala o seguinte, uma observação. Capítulo 17 de Atos. Capítulo 17 de Atos. Ele chegou no meio do povo. Antes disso, ele passou entre todos os ídolos do povo lá, né? Viu que o povo era muito supersticioso e tal. E ele viu uma inscrição ao Deus desconhecido. E ali ele se aproveitou daquela palavra ao Deus desconhecido. E através daquilo manifestou o Deus de Israel para aquele povo. E ele diz o seguinte: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conheceis, é o que eu vos anuncio. Aproveitou, né? A ocasião. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Perceba que o apóstolo Paulo ele se utiliza dessa imagem dos atenienses, da imagem e tudo, mas ele traz uma argumentação da que nós estamos argumentando aqui. O Deus que criou o mundo, ele não é servido por homens. Nós não somos semelhantes aos governantes do mundo, para que viemos para exercer a autoridade sobre os outros. Mas a semelhança de Deus, que não é servido por homens ou mãos humanas, mas é aquele que dá a vida, o fôlego. Aqui entra aquela ideia do próprio apóstolo Paulo, que o primeiro Adão era uma alma vivente e o segundo um espírito vivificante. Aquele que dá a vida é aqueles que são filhos de Deus. Pois são espíritos vivificantes. Eles estão aqui para dar a vida em favor de outros, para gerar vida através da palavra de Deus, através das ações de justiça. Eles não estão aqui para viver como os gentios, que vivem implorando aos seus deuses para que os abençoem. Mas nós, com a mentalidade que temos, nós estamos aqui para abençoar a humanidade. Pois já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Já não nos falta nada. Aquela oração do salmista já nos é mais verdadeira, clara. O Senhor é nosso pastor. E por isso nada nos faz falta. Nós não temos falta de absolutamente nada. E o apóstolo Paulo sintetiza isso. Porque eu sei estar com fome e eu sei estar farto. Eu sei estar vestido e sei estar nu. Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa ideia de ser muito mais vencedores, mais que vencedores, é que pula essa barreira humana. Porque os vitoriosos do mundo alcançam benefícios humanos. Os vitoriosos celestes alcançam a vida eterna. E a vida eterna é muito mais valiosa do que qualquer bem terreno. Certo? Então, veja o esboço que a gente trouxe aqui da manifestação dos juízes, da revelação dessa nova era de juízes à imagem do próprio Deus, que veio para exercer juízo na terra. Quando a gente enxerga e observa essa parte, temos que compreender que nós, que essas expressões, que essa fala, que essa autoridade que nos foi dada, não é algo religioso para que exercemos elas nas nossas igrejas, algo religioso, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com trazer o reino de Deus para a terra. E nós é que abrimos o espaço para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Por isso, porque há necessidade de orar e buscar que o reino de Deus se manifeste na terra? Porque existe uma coisa chamada de legalidade, que Deus deu o mundo, o salmista disse, o céu é do Senhor e a terra dos filhos dos homens. O salmista também disse que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade do homem. Então, se toda a natureza, o planeta, a vida aqui está debaixo da autoridade do homem, Deus não é injusto, ele não vai se meter, ele não vai atropelar aquilo que ele mesmo determinou. Ele é justo, ele pode, mas ele é justo e é o que impede ele de fazer algo além. Por isso, um exemplo, Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. O apóstolo Paulo disse isso. Mas por que ele não vai salvar todo mundo? Ele não pode? Ele quer, mas ele não pode. Por quê? Porque existe algo que parte de nós em direção a Deus. O que Deus tinha de fazer, já fez em nosso favor, que foi trazer seu filho ao mundo para retomar o poder do mundo. Que Jesus disse, todo poder a mim foi dado no céu e na terra. Observa só, no céu e na terra. Os dois lugares agora estão sobre o domínio de Cristo. Por quê? Porque ele venceu aquele que tinha o poder do mundo. E quem é esse cara que tinha o poder do mundo? Primeiramente, Adão. Mas Adão se deixou ser contaminado pela vaidade. Porque pelo aquilo que você é vencido, tal se torna servo, disse Tiago. Então, se o homem foi dominado pela vaidade, abre-se uma legalidade para o ladrão, que é o diabo. E ele, aproveitando-se dessa oportunidade, que o homem se escravizou pelos desejos, tomou dele o controle do mundo. E por isso, quando Cristo é tentado lá no deserto, disse:
tudo isso me pertence. Tudo isso foi me dado. Deus deu isso pro diabo? Deus não deu pro diabo. Deus colocou todo mundo, todo o planeta debaixo da autoridade do homem. Mas o homem, por causa da vaidade, abriu espaço e ficou reduzido a um escravo dos seus desejos. E quanto mais ele foi reduzido, mais ele lhe deu legalidade para que o diabo pudesse exercer a autoridade no mundo. E por isso, o diabo tentou Jesus nessa parte e caiu, pereceu, perdeu. E quando Jesus morre, vencendo todas as tentações, vencendo tudo aquilo que Adão não teve a capacidade de vencer, e nem os seus descendentes, ele toma de volta o controle de tudo que já era nosso. Mas com um passo além. O céu não estava na autoridade do homem. Estava na autoridade de Deus. O céu estava na autoridade de Deus. A terra está na autoridade do homem. O céu é do Senhor, mas a terra pertence ao Senhor dos homens, porque ele deu. Mas agora Jesus disse: todo poder a mim foi dado no céu e na terra. Isso significa dizer que a legalidade ampliou-se nesse homem. Por que teve que vir como homem? Porque foi dado tudo para um homem. Por que Jesus teve que vir como homem? Porque ele não poderia vir como um Deus. Um Deus no sentido literal da palavra. Ele tinha que vir debaixo da lei, em semelhança da carne do pecado, para que tivesse a legalidade de retomar aquilo que lhe era seu por direito. Vocês compreenderam? Ele pôde pedir ou tomar aquilo, ou o controle do mundo, porque já era dele, ou seja, já era nosso. Nós homens, nós humanos, já nos era dado. Não foi dado pela gente, já foi dado. Então ele veio e retomou o controle. E só poderia ser feito isso a partir de um homem. Não poderia ser um anjo. Não poderia ser o próprio Deus vindo e fazendo isso. Não poderia. Tinha que ser um homem. Por causa da legalidade. Deus não é injusto. Certo? Ele não atropela as coisas. Aquilo que ele disse lhe é como uma lei. Porque ele é justo. E quando pronuncia alguma coisa, ele não volta atrás naquilo que diz. Então, sabemos de todo esse percurso. Agora, nós somos gerados nessa nova semente. Não mais de Adão, mas daquela semente que é Cristo. E a semente tem autoridade não mais só na terra, mas também no céu. E por isso nos deu essa capacidade, vamos dizer assim. Ele nos capacitou para nos tornarmos um com o próprio Deus. Porque estamos sendo construídos para a morada de Deus no Espírito Santo. Estamos sendo desenvolvidos, criados. Esse homem interior, ele está evoluindo, está crescendo. Ele está se desenvolvendo. Ele está criando um corpo, uma consciência. Porque essa consciência que você tem agora é a mesma consciência que você vai ter por toda a eternidade. Certo? Por isso, a necessidade de nos aprofundarmos no conhecimento. Aprofundarmos em Deus. Porque quanto mais nos aproximamos dele,
mas dele nos tornaremos semelhantes. Paulo coloca um exemplo. Aquele que sobre este fundamento, que é Cristo, construir um edifício, uma casa, um palácio de madeira, palha, feno, pedra, bronze, ouro, aí vai. No dia da revelação será manifesto a obra de cada um, porque o fogo a experimentará, o fogo provará, e ele vai mostrar o valor da fé de cada um. Porque essa obra dessa fé. E a fé não é simplesmente um sentimento positivo, como algumas pessoas pensam. Fé é um conhecimento e uma integração entre você e Deus, é uma simbiose. Fé é uma convicção do que você é, apesar daquilo que os outros veem. Fé é saber que você e Deus são uma pessoa só, apesar de as pessoas enxergarem apenas um ser humano mortal. Mas você tem a convicção daquilo que irá se tornar. Porque a salvação, como é um processo, não é simplesmente quando você diz, eu quero Jesus, não. A salvação, a graça, como é dita, que a salvação, graça, justificação, tudo isso basicamente é a mesma coisa. É um processo que tem a porta de entrada e o caminho a ser percorrido. E você vai, cada vez que você vai andando, você vai se aperfeiçoando e se aproximando mais de Deus. É mais ou menos assim, colocar uma figura aqui de linguagem. Uma figura para você compreender como é que é. Você está em um caminho deserto, escuro. Lá na frente tem claridade. E quanto mais você se aproxima dessa claridade, mais você é refletido por essa claridade. Quanto mais você se aproxima, mais você brilha, mais você é iluminado, mais você é clarificado, você se torna uma luz, até o ponto de você se fundir com essa luz e se tornar a mesma luz. Compreenderam a ideia? É dessa forma. Por isso que a gente precisa compreender o que eu falei, que ser esses governantes não é algo religioso. É algo que você exercita no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. É algo que você experimenta 24 horas por dia. Você não é uma pessoa religiosa, nem queira ser uma pessoa religiosa. Você é uma pessoa do caminho. Você é uma pessoa de Deus. Você é um Deus na Terra. E você não pode ser Deus apenas uma hora por dia. Na hora que você está recebendo informação. Na hora que você vai para o culto orar ali. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se capacite de toda a armadura de Deus. Para que servem essas coisas? Simplesmente para um rito religioso? Uma oração para cumprir determinados ritos? Ou para satisfazer a sua vontade? Que isso até pecado é? Porque disse Tiago, vocês ora não recebem, porque vocês não sabem pedir, ou pedem mal. Porque vocês pedem para gastar nas suas próprias necessidades. Então para que serve orar? Orar não é para você informar algo a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Orar é para você acessar o trono de Deus. É mais ou menos assim, você foi chamado para a guerra.
Você chega no quartel desarmado, sem farda, sem nada. Mas lá, quando você entra, você vai pro alojamento, se veste, coloca gandola, coturno, se vestiu, padrão, roladinho aqui, 4 dedinhos, tal, show, bacana. Depois vai lá pro paiol, pega as armas, limpa, certo? Lubrifica, está armado. É isso. Isso é que é se revestir de Deus. Você está sem nada e se revestiu. Mas diferente de um quartel, você fica assim 24 horas por dia. Você está revestido. Certo? Você se vestiu de Deus e exerce essa natureza 24 horas por dia, em todas as suas relações. Como disse Jesus, você não exerce autoridade sobre os outros, domínio sobre os outros, subjuga os outros. Você não tem interesse em ser cultuado pelos outros. Mas assim, a semelhança dele, a semelhança de Deus, você está aqui para servir da vida aos outros, fornecer auxílio a quem precisa, manifestar a glória de Deus a quem precisa, ajudar ao necessitado, ainda que não seja com dinheiro, como Pedro fez. Pedro passando, indo ao templo, uma pessoa lhe pediu esmola e ele olhou para ela e disse: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Pegou na mão dele e levantou ele. Deu-lhe dignidade. E agora, a partir daquele momento, ele podia até trabalhar para lhe sustentar. Porque ele tirou o fardo daquela pessoa, tirou o fardo. E assim acontece. As curas que são manifestas não são simplesmente para criar uma idolatria daquele a quem ministra a cura, ou mesmo para as pessoas ficarem no rito desse, como os gentios, ou mesmo como o apóstolo Paulo disse, os judeus, que buscam sinal, os judeus, os gregos, né? Buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo morto e ressurreto, que é loucura para ambos os povos. Loucura. Então, vocês podem perceber, compreender o passo a passo até aqui de como é essa nova geração de juízes e a forma como elas exercem autoridade. Elas não exercem autoridade à semelhança daqueles reis que Jesus dá o exemplo, ou dos homens de hoje que acham-se um pouco acima de todo mundo, né? Tratam mal, não se importam com a dor, usam as pessoas. Mas você é diferente, você é um filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você pode estar em toda a estrutura da sociedade. Você não vai ser só pastor, padre. Você não vai ser só um professor. Não, você pode ser o que você quiser dentro da sociedade. Ser professor, comerciante, empresário, político, policial, militar qualquer, pastor, padre, que seja o que for. Mas a maneira como você executa a vontade de Deus é diferente. A maneira como você faz o negócio é diferente. A maneira como você trata o próximo é diferente. Você pode exercer a autoridade de Deus em todos esses aspectos, mas a forma como você executa isso é diferente.
Você é um juiz, mas a forma que você executa a justiça é de acordo com a reta justiça, é de acordo com a vontade de Deus. E não é simplesmente de acordo com a legalidade da lei humana, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, os juízes que Deus promete que seriam restituídos, na verdade já foram. Só que a consciência de ser aquilo é que não está entranhado na sociedade, estranhado no povo de Deus. Não ganhou forma, porque ganhou forma litúrgica religiosa. Ou seja, as pessoas só são aquilo dentro de uma instituição. São pastores, mas são pastores dentro de uma instituição. São evangelistas, mas dentro de uma instituição. São apóstolos, mas dentro de uma instituição. E, na verdade, não é esse o propósito desses dons. Os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento? Não é a escravizão, escravizar as mentes para se perpetuar em um ciclo de ritos e de glória a Deus e aleluia dentro de instituições. Não. É para ganhar um corpo, para realmente glorificar a Deus através das suas ações de justiça. É para glorificar a Deus através de comportamentos, palavras, de consolo, de exortação, de força, de poder. É para ser exercido isso dentro de toda a sociedade. Mas hoje em dia, não, basicamente quase todo o período dos séculos, percebemos que a igreja ficou reduzida a uma instituição. E isso tirou dela a força e a capacidade de governar o mundo. Porque nós somos os verdadeiros herdeiros do mundo. Nós somos os verdadeiros herdeiros do mundo. Porque todas as coisas Deus colocou debaixo dos nossos pés. Mas precisamos exercitar o juízo segundo a vontade de Deus. Julgar o mundo, exercer justiça e juízo no mundo. Governar o mundo segundo Deus. Trazer o reino de Deus para ser implementado em todas as relações no mundo. Não mais só dentro de instituições. Nós temos que estar entranhados dentro do mundo. E essa é a palavra que nós temos para dizer para vocês. Nós somos deuses, a semelhança de Cristo. Para que essa palavra não fique vaga na sua mente, não compreenda, quero embasá-la ela em um texto. Romanos, e esse é o último texto que eu vou citar. Capítulo número 8. Versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito
Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E alguém pode dizer assim, mas o que é que isso tem a ver, irmão, com o que você disse de ser Deus? Versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Pronto. Nós fomos chamados não mais para vivermos a escravidão, porque recebemos o Espírito de Deus. E recebemos esse Espírito de Deus através do seu Filho Jesus, que veio para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Se você lembrar lá em João, diz que ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito significa o Filho único de Deus. O único Filho de Deus. Mas aqui já apresenta ele como o primogênito entre muitos irmãos. O que diferencia que lá ele estava como único. E quando morre, ele gera filhos e torna-se o primeiro filho de muitos outros irmãos. Ou seja, todos nós que fomos gerados nessa ressurreição, somos filhos de Deus, a semelhança de Cristo Jesus. E se ele é a expressa imagem de Deus, nós também somos. Ou pelo menos, devemos ser. Amém?